poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuva, raiz e trovoada, revelas o forte Criador. Vós dizeres, o ser elevada, qual grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Árvores, cedros, grama vegetantes, esta sinfonia aumentais. Ao vivermos, todos ser gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homem, jovem, velho e pequeninos, adorais o nosso Redentor. Reis e sábios, grandes e pequeninos, das e verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Assim, glória a Deus, a oportunidade, as palmas que louvam o Senhor. Louva o Senhor, igreja. Louve. O segredo do crente é glorificar Deus. Verdade. O segredo do crente é dar glória a Deus. Amém, Jesus. Glória. Amém? Glória a Deus. O segredo do crente é esse aí. Glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja do Senhor? Que Deus abençoe meus nomes, essa igreja rica por causa dessa forma que glória ao Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Pela bênção, pela vitória. Amém. Já se faz presente que vai ministrar a palavra do Senhor e nós já vamos passar para o servo de Deus. Amém. Vamos ficar em pé e fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, apresentamos a Ti, Pai, a vida do teu servo, Deus, nesta manhã. Que o Senhor, Deus, possa usar ele grandemente, Deus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja o servo de Deus, palma pela ele. Tá boa? Tudo quentinha, ô glória. Acho que Deus fica muito bem. Dá continuidade no trabalho. Amém, Jesus. Jesus é bom e maravilhoso. Vemos que nós estamos num tempo muito rico relacionado a servir a Deus. O mundo horizontal está desmoronando, mas o mundo vertical está permanecendo em nós. Quer dizer, a glória de Deus na vida dos que recebem a sua boa palavra, ela não tem diminuído. Os perseverantes, a glória tem aumentado mais. Isso nos traz um motivo de confiar no Senhor, não desanimar, mas confiar. É verdade. Por causa do que da época que a nós é dada. Nós estamos comentando ainda no capítulo 1 e 2 da Epístola aos Efésios sobre os privilégios presentes e os privilégios futuros dado por Deus. Não é nenhuma obrigação, é um dever, e todo crente deve
precisamos muito compreender o tempo e aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado. A irmã, o nome da irmã é? Maria do Carmo. Maria do Carmo. A irmã Maria do Carmo já orou. E nós cremos, estamos no tempo de crer assim, edificar uns aos outros em Cristo. Desde que levemos a palavra de Deus a sério, tudo contribui para melhor com Deus, conosco e com o próximo. É uma realidade mista. Não sei se a minha esposa quer louvar ou vamos já direto na palavra. Vamos só louvar e já vamos direto na palavra, que é tudo para nós. Palavra de Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Igreja, vamos louvar o ciclo da harpa cristã para glorificar o nome santo do Senhor. Amém. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu dou a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce povo santo do céu e do céu. Só teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, hoje te sempre sou. Eu dou a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce povo santo do céu e do céu. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu dou a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce povo santo do céu e do céu. Ó desce fogo santo do céu e do céu. Aleluia. Todos nós, igreja, quando tiramos nosso tempo para estar com o Senhor, para ouvir a voz de Deus, na palavra do Senhor, na igreja, na sua casa, você está consagrando a sua vida a Cristo. Você não consegue em sua casa, hoje eu vou me consagrar ao Senhor, vou ouvir a sua voz, vou me ajoelhar, vou clamar, vou pedir pelos meus, pela minha casa, minha família, a minha parentela e os que não conhecem a palavra. E o Senhor nos consagra, o Senhor nos ajuda, os seus pés são preços. O Senhor diz no louvor, aquele que fala assim, acho que é o 2 harpa cristã que fala assim, preciosos são os pés, né? Aqueles que vão até a casa e levam a mensagem do Senhor. Você não é qualquer um, você foi comprado pelo sangue de Cristo. Então nós somos comprados, somos filhos dele, selados pelo Espírito Santo. Então, igreja, nós temos essa confiança
o Senhor que me conhece, te conhece, Ele não olha pela aparência, Ele vê o caráter, a atitude do homem e da mulher. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. O que nós podemos dizer assim, tudo em Deus consagra, a Deus consagra, devido ao tempo que Ele nos permitiu de investir em nós. E este investimento, Ele nos dá o direito a essa expressão. Porque o ego, ele tira a pessoa da visão divina do plano de Deus. Mas a submissão à palavra traz motivos exatos para um determinado comentário. Eu em tudo a Deus consagro. Por quê? Hoje nós vemos que o Espírito de Deus, ele não é dado por medida. Está lá em 3 de João, versículo 34, 35. Deus não nos dá o Espírito por medida. Então, a consagração, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de Dentro para fora. dentro para fora. Então, aí dá um entendimento, abre o nosso entendimento. Se é de dentro para fora, o Espírito Santo, ele é a parte intelectual, ele intelectua conosco. Ele é uma pessoa porque ele intelectua conosco. É a parte intelectual, está lá dentro. A alma é a parte sentimental, está dentro também. Mas o corpo é a parte servil, está fora. Está visualizado. O corpo, a gente vê corpo, não vê alma, não vê espírito, mas vê o corpo. E a santificação começa por onde? Pelo corpo. Hã? Pelo corpo? Aqui a Bíblia diz, eu vou até ler, depois já vamos aqui. Vamos ver aqui em Tessalonicenses 5, verso 23. Quando nós estamos nessa manhã de estudo bíblico, o irmão Maurício vai ajudando aí também. Vai ajudando também. Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Por onde começa a santificação. A santificação. Primeiro ou segundo? Isso. Um pouquinho para frente da Epístola aos Efésios. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeiro ou segundo? Isso. Então nós estamos, porque depois que oramos, que ouvimos a palavra, que oramos, nós temos que dedicar na palavra. Para não correr aquele período que o Senhor advertiu. Muitos não são prudentes e outros são loucos. Outros são loucos. Quando deixemos a palavra, usemos a palavra invertida. Deixa os irmãos procurar para junto nós ler. Tessalonicenses 1. Capítulo 5, versículo 23. Vamos, as irmãs encontraram? Então vamos ler juntos. O meu está Tessalonicenses 1 aqui, e depois tem o 5 e tem o 23. Tessalonicenses, capítulo 5. 5. Capítulo é a letra maior, o número maior, e versículos são os números menores. Olha só. Isso ajuda ele aí. Versículo é o número maior ou menor? Menor. E capítulo é o número maior. Para descobrirmos por onde inicia-se a santidade. Achou? Se é por dentro ou é por fora, primeiro. Encontrou, meu marido, cara? Então, olha o que nos diz aqui a palavra de Deus. Versículo 23 do capítulo 5,
Deus do quê? Paz. Então, para nós, Ele não nos predestinou para a ira, mas para a paz. Olha que maravilha, irmão. Glória a Deus. Olhe bem. Deus é conhecido na Bíblia Sagrada como Deus de paz. Só que o mundo está em guerra por rejeitar a paz. Essa é a questão. Aqui eu estou comentando sobre a parte B, a parte A do versículo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso quê? Espírito E alma. alma E corpo. e corpo. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Geralmente a gente ouve muito dizer, Deus, seja santo no corpo, nada no espírito. Não. Primeiramente, a santidade vem Do Espírito. pelo intelectual, pelo ensinamento do Espírito que está lá dentro. É verdade. Aqui, esse Espírito que está falando aqui, não é o Espírito Santo, é o Espírito da pessoa, que está com E minúsculo. Por isso que é bom o ensinamento, para que nós definimos também a maneira como está escrito na palavra. Olha aqui a palavra do Senhor Deus, muito importante, o mesmo Deus de paz, o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santidade começa por dentro. De dentro para fora. E com muita potência. Porque esse Espírito que está falando aqui, para ser santificado, é preciso que ele receba a transformação pelo Espírito santificador, que é o Espírito Santo. Ele vem dentro de nós para fazer o quê? Testificar que nós somos o quê? Filhos de Deus, filhos da paz e não filhos da ira. Há uma diferença entre os filhos da paz, que gostam de paz, e os filhos da ira. Os filhos da ira gostam de guerra, contradição, assim por diante. Estão compreendendo? Por que todo crente, no momento que ele aceita Cristo, o Espírito Santo já vem sobre ele? Como nós já tivemos esse comentário. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é uma força ativa ou é uma pessoa? Uma pessoa. Uma pessoa. Então os irmãos participar quem é o Espírito Santo para ficar melhor. Já está bom? Está, mas pode ficar melhor. Aleluia. É uma realidade disso. Então, para se conviver com a paz, que é o caminho direto para onde? Lá não é guerra, é paz. Aqui na terra também, para os cristãos perseverantes, não tem guerra, tem paz. Para os perseverantes, é uma realidade nisso. Porque começa assim na terra, Como nos céus. paz na terra para os homens de boa vontade, as pessoas de boa vontade, ligada à paz aonde? No céu. E é o que precisamos, é o que Deus tem dado, não é abundância, é mesmo que nós rejeitemos. Mas vamos analisando sobre a santidade. Agora, Deus deu o Espírito Santo dentro de nós, para qual finalidade? Para testificar com o nosso espírito, esse espírito que Paulo está falando aqui, o espírito do homem, do ser humano, está em E minúsculo, para testificar com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus.
filhos de Deus, isento da ira. Mas agora, amados por Deus mediante a visão do sangue de Cristo em cada vida. É preciso estudar a palavra para melhorar. Eu quero dar uma referência disso que eu estou falando. Aqui em Romanos 8, verso 16. A palavra do Senhor, ela traz o esclarecimento suficiente que precisamos. E quem sabe disto é o nosso Senhor, Jesus Cristo, na glória do Pai. Ele transmite para a igreja com muita atenção, porque não é somente na palavra, mas também na unção de Deus. É isso que produz aquele clima contrário, clima de paz, mesmo no meio das lutas, altos e baixos da vida, mas o desejo de exercer a justiça, a paz, ela está sempre dentro de nós. É a paz. Romanos 8, 16. A irmã Maria do Carmo Pelé encontrou aí? 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso. O mesmo, se a irmã olhar bem na parte da divulgação do português, aí está escrito o Espírito, está com E maiúsculo, está? Aí é o Espírito o quê? Aí na sequência fala, testifica o nosso Espírito. E minúsculo, está? Espírito nosso, Espírito de criatura. Que somos o quê? Filhos de Deus para quê? Para desfrutar daquilo que Ele nos deu. Adoção. Ele nos deu o Espírito, esse Espírito Santo. Ele demonstra que Deus fez de nós criaturas para filhos, bastados para filhos, bastado quer dizer, de filho ilegítimo para filhos. Então não tem como descartar que a salvação não está presente. Não tem como perguntar, será que nós estamos preparados? Como se ouve muito isso. Não é bom que não fale, porque a palavra não dá esse direito. Testifica e é de graça a palavra. Então a pessoa não pode usar essa expressão, será que eu estou preparado? Será que eu estou salvo? Não tem como usar essa colocação, porque ela é uma expressão duvidosa. Que a dúvida ela vem promovendo que o pecado, a desconfiança, será que eu estou salvo? Não, mas a palavra está dizendo que os que recebem a palavra, Deus dá o presente para ele, o selo com o Espírito Santo, para compreender que ele é filho de Deus. Então, quando a gente se lembra, ou é sempre lembrando, que somos filhos de Deus, o que é que vem em nós? Alegria. Mesmo mediante os altos e baixos, como sabemos, mas vem o que? Você pode pensar, ai, estou alegre. Por que estou alegre? Porque sou um filho De Deus. uma filha de Deus. Aí traz a alegria, isenção de dúvida. Porque o Espírito Santo, ele traz tudo aquilo que precisar em nós, com vida, com abundância. Amém, minha filha? Paz. Então é preciso que estude a palavra e viva cada um possuindo o seu próprio ser, o seu próprio vaso, que é o corpo, em plena santidade. Por causa do quê? Da meditação da palavra de Deus, que traz a garantia plena das pessoas estar nessa posição como filhos de Deus. Então, o preparo, o interesse que o Espírito de Deus desperta em nós é encontro com Cristo, ou não? É isso? E esse encontro com Cristo já
está acontecendo agora ou não. Não precisa perguntar quem encontrou Cristo, porque os irmãos estão aqui com o testemunho. Agora, esse encontro com Cristo, ele realizará antes do juízo final. Ai, que maravilha, irmão. Antes do juízo final, nós já encontramos com quem? Com Cristo? Agora, porque se você olhar em às vezes outras partes que não referem a nós, mas os que rejeitam a palavra, eu já ouvi pessoas dizer em pregação: preparem, você vai comparecer diante do juízo final e dar conta de tudo. Já ouviu isso? Então é uma sombra. A Bíblia não diz que dá? Não. Porque os que vão para o juízo final vão ser julgados debaixo do quê? Da ira de Deus. Os irmãos compreenderam como às vezes interpreta o contrário? Então agora não vamos mais ao encontro, porque é um choque. De encontro ao juízo final é um choque. A pessoa, ela tromba com Deus. Deus tromba com a pessoa. E quando a pessoa tromba com Deus, ela fica toda amassada. Agora Deus não veio de encontro conosco, Ele veio ao encontro. A palavra ao encontro, Ele veio a nos acolher. É o acolhimento que tem. Aí esse acolhimento começa no primeiro dia que a pessoa aceita Cristo. Então ele foi ao encontro das pessoas. E não de encontro. De encontro faz isso. Colese, amassa. Agora o encontro acolhe. E o Espírito Santo veio fazer o quê? Veio trombar conosco ou nos acolher? Nos acolher e testificar que Ele é uma pessoa. Que somos o quê? Mas está no presente. Não existe salvo no presente e condenado no futuro, a menos que a pessoa se rejeite a palavra, né? Não quer mais. Mas não existe testificação no presente e rejeição no futuro. Não. Segundo o que vem, por isso que nós temos que crer na Bíblia. Para qual finalidade? Para a prática da justiça, porque é justo. E o que mais nós precisamos hoje? Tranquilidade. E o que é que nos leva acima das preocupações da vida? Com a tranquilidade referente à palavra de salvação garantida. É justamente essa testificação do Espírito Santo que testifica conosco. E somos o que? Está no presente ou não? A salvação não está no presente? O mesmo Espírito testifica com que somos filhos de Deus. Não seremos nem fomos. Somos. Está no presente. E a meditação é equivalente à oração. Por isso que o salmista diz que o que medita na palavra dia e noite é bem-aventurado significa bem-sucedido, bem esclarecido e assim sucessivamente. Por isso que temos que parar, examinar a palavra, porque nós temos emoção, já falei isso, mas é importante. Temos emoção, sentimento, pensamento e razão. Agora, o que domina as três coisas? O que domina a emoção, o sentimento e o pensamento? Qual é algo predominante sobre essas três coisas, para não você pensar que está certo e está errado? A razão. O efeito pleno da palavra, a razão. A emoção engana. A pessoa pode receber uma cura emocional, depois a enfermidade volta tudo de novo. Isso a gente vê muito relativo com respeito à vida. Agora, a emoção, a razão não. Você prega a palavra
que você está dentro do quê? Da raiz original que trouxe a palavra de Deus. Por isso que é bom você estudar a palavra. Compreenderam? Então, nós estamos aí, não chegou o Lucas estava comentando sobre por onde começa a santificação e não a gente sabe. Se é por fora ou é por dentro. É por dentro. O Espírito é o quê? É o intelectuador, é ele que domina o nosso raciocínio quando temos o Espírito Santo. É a razão do certo. A alma é a parte sentimental, está conectada com o Espírito. Não se vê Espírito, nem se vê alma. Tem uma conexão direta na alma e no Espírito, que não se separa um do outro. A parte do raciocínio, da criatividade do Espírito Santo e também a parte da alma, que é a parte o quê? Sentimental. Você sente por Deus, pelo Espírito Santo, faz a alma sentir que você foi salvo. Alma comovida e também alma como ligação ao Espírito Santo. Por que eu estou falando? Porque tem pessoas que falam que a alma está só no sangue. Não, a alma não está só no sangue. A alma como vida, ela está no sangue. Mas a alma como testemunho de salvação, ela está na vida espiritual. Por isso que as testemunhas de Jeová, eles não doam sangue, não, pode alguém morrer, mas não doa um pouquinho de sangue. Ele disse que quando você doa sangue, você ligou a sua parte biológica com a outra parte biológica devido à transfusão de sangue. Só que o sangue que traz essa conexão é na parte da vida humana, a vida humana, a alma como vida, mas que vida humana. Mas os anjos têm alma como vida espiritual e eterna. Por isso que Jacó, quando encontrou com o anjo, ele disse: tão terrível esse lugar, eu não sabia, e meus olhos contemplaram a Deus e a minha alma foi salva. Exatamente. A alma foi salva. Então a alma não é só sustentada pelo sangue, ela tem a sua parte o quê? Sentimental. Jacó sentiu com a realidade que a alma dele foi salva. Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então a alma está nessa posição. Agora o corpo é a parte que se vê, é a parte visível que serve a Deus. Leva os pés para a serviço da obra de Deus. E aí está vendo a parte visível, estão compreendendo? Mas todos esses assuntos, essas questões estão presentes agora. Então a salvação está presente agora. Presente agora. Por causa do quê? Do testemunho do Espírito Santo agora. Tivemos o comentário que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Que o quê? Somos filhos. Quando? Seremos? Presentes. Ou somos agora? Somos agora. Quando cremos nessa palavra, dessa maneira, claro que a ansiedade, ela pode até vir, porque somos humanos, só que ela não toma posse da nossa mente, devido à influência, mas pensando aonde? Nas coisas de cima, onde está sentado. Paulo fala isso na igreja de Tessalônica, lá no Colossos, melhor dizer, no capítulo 3, ele diz, portanto, já que ressuscitaste com Cristo, pensai
gente pensa nas coisas da terra porque tem uns planos humanos, mas em segundo lugar, primeiro lugar, o pensamento tem que ser ligado nas coisas de cima. Isso o quê? Salvação. Graças a Deus. Que maravilha. Ele me salvou. São confissão que quem sabe ler pode usar e quem não sabe também pode usar da mesma maneira. Devido ao acesso da compreensão. Aí a palavra, Paulo, ele dá esse testemunho do presente, respeitando a palavra, salvação no presente, ele diz, porque já estáis mortos. E a vossa vida está aonde? Ela está no lugar que ninguém acha, a não ser nós e Deus e nós. Ela está escondida aonde? Aonde o inimigo, o rei das trevas chamado Belial, não acha. Por que ele não acha? Porque o que nos esconde dos adversários é a marca da salvação. E ela está onde? No sangue de Cristo. Ele não acha, ela está escondida. Aí a palavra diz, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mas começa, é muito lindo a palavra, você vai pregando e você vai interpretando a palavra. E quando você prega a palavra, você vai interpretando com sabedoria. Você vai discernindo a palavra. Vai pregando a palavra com prudência, que é a ciência. Então aí você está aplicando para a igreja o dom perfeito da revelação. Compreendeu? Aí há a aplicação do dom perfeito da revelação. Examinar a palavra é interpretar e transmitir. Aí essa maneira de se exercer, então aí você está usando o dom da revelação completa, porque tem sabedoria, ciência e discernimento. 3. Sabia que é assim? Não? Está nos 9 dons dividido em 3 grupos. Aqui do capítulo 12 de Coríntios, versículo 28. São 9 qualidades, mas dividido em 3 grupos. Isso é importante para cada pessoa. E aí nós temos alguns minutos. O nosso tema central é Efésios capítulo 1 e capítulo 2 ainda, mas com os paralelos juntos, ou com a palavra-chave juntos, que é a salvação. E lá na igreja Aquele 2, como morreu do lado de Cristo, era ladrão, os 2 foram salvos ou só um? A cruz de Cristo, ela tinha três títulos. A cruz de Cristo tinha 3 títulos. Era cruz do lado da recepção, ou seja, era 3 cruzes. Uma cruz tinha o título, a cruz da recepção, onde está o malfeitor que se arrependeu. A cruz da esquerda chama-se a cruz da rejeição, onde estava o outro malfeitor que não se arrependeu, representando o mundo da incredulidade, da rejeição. Mas a cruz do meio é a cruz da recepção. Então, quando o homem que estava na cruz, à direita, ele olha para a cruz do meio. Não foi isso? Ou olha para Jesus que estava no meio, entre um e outro, para a crucificação. Agora, o que recebeu a Cristo, pediu que lembrasse dele na entrada do paraíso, foi aquele que pôde na minha mente, quando ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino.
Aí a resposta de Cristo já foi como presente do Espírito Santo. Então aquele ladrão da cruz que estava, aquele malfeitor que estava à direita, na hora ele foi selado com o Espírito Santo e foi levado da cruz para o paraíso. Agora o outro, por rejeitar, ficou lá, sem acatar a oportunidade. Então as cruzes, cada uma tem um título, compreenderam ou não? A da direita chama cruz, recepcionou Cristo. Pediu a salvação. Quem pede salvação, recebe salvação, recepciona Cristo. E o que estava à esquerda continuou blasfemando, não crendo, não aproveitando a oportunidade. Só que no meio estava quem? A cruz da recepção, redenção, salvação, a cruz de Cristo. Por isso que ele diz, onde estiver 2 ou 3 unidos no meu nome, eu estou no meio. Porque o meio é o ponto central da recepção, da salvação, ou também da rejeição. Compreendeu, amores? Então, os dois estavam, segundo a Bíblia nos mostra, um pediu e recebeu, e o outro não. Não recebeu por qual motivo? Rejeição. Por não, rejeição, por não pedir o que ele deveria pedir. A boca, os lábios, separa pedir e receber quando pede com fé. Salvação inteiramente de graça. E todo cristão pede, ele tem. Então, o ladrão da cruz, por que eu estou falando? Já ouvi pessoas dizer, olha, se você não falar línguas estranhas, você não tem salvação. Línguas estranhas, irmãos, é um dom menor. A pessoa pode falar e pode não falar. É independente. E a mesmo que a pessoa fale, mas não é um testemunho que a pessoa está referente à salvação. Pode ser um período que Deus dá para a pessoa para ela testemunhar de Cristo, mas se ela se ela não for portadora do excelente dom, qual é o excelente dom? Que sustenta tudo o que fazemos, tudo em torno disso. O excelente dom, qual é? Aqui, nós vamos completar essa palavra aqui em 1 Coríntios, capítulo 13. Qual é o dom que é o excelente dom? Ele é excelente. Este, aqui no capítulo 3 da Epístola aos Coríntios, e aqui no versículo 12, Galo 13, versículo 13 diretamente. Agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. Justamente, caridade não é apenas simplesmente um dom, ele é algo que rege todos os dons. Se a pessoa tem caridade, ela não é exaltada. Ela não é problemática. Está sempre aí. Tudo que ela faz é para a glória de Deus. Tudo. Até assim, porque aí essa caridade, sabe como se chama na Bíblia? Conservação do primeiro amor. Lá na igreja de Éfeso, o dirigente foi repreendido porque ele tinha faltado o primeiro amor. Porque ele tinha paciência, era esforçado no trabalho, era um bom discernidor, mas depois descobrimos que quando a pessoa deixa o primeiro amor, quando ela é portadora da paciência para humilhar outra pessoa. Ele tinha paciência e tinha deixado o primeiro amor. Estava olhando lá no texto do capítulo 2 de Apocalipse. Interessante. Então, esse aqui que nós lemos é o que sustenta
o sustentáculo de toda a nossa vida está no amor. Ele não é leviano, não se trata a palavra com descaso, ou alguém com descaso, que no sentido mais correto, os irmãos podem avaliar que a irmã orou, mas respeitosamente você precisa crer que é a oração dela. Respeitosamente, porque ela orou e a oração foi para onde? Para o céu. Qual céu? O céu que ninguém foi a não ser Jesus, o céu dos céus, a sétima glória. E lá é o trono. Está ligado, é sério, a coisa é séria, não é assim, não, tal, mas não, a coisa é séria, é realidade na palavra. É objetivo, mas é sério. Por quê? Por que a oração dela foi lá no trono? Por quê? Clamar a Deus, né? Porque Deus abriu espaço através da morte de Cristo, tanto para homens quanto para mulheres chegar ao trono. Entendeu? Não é pelo meu intermediário, tem pessoas que ficam a vida toda, a semana toda, para aparecer alguém para contar a sua vida, para que ele possa sentir mais guiado, mas não é assim. O título, ele não é brincadeira. O título é verdade. Qual é o título que nós temos? Sacerdote. E qual é a ação do sacerdote? É ser intercessor lá daqui até lá no trono. Seja irmão, seja irmã, com sinceridade na palavra de Deus. E a gente crê uma realidade nisto. Talvez as pessoas não sabem que elas são sacerdotes, mas a Bíblia diz. Ou não? Se a irmã quiser ler para nós aí, eu leio lá em Apocalipse 1, versículo 5 e 6. Enquanto isso, eu vou fazer aqui o complemento dessa palavra de Deus. Que é no capítulo 14 de 1 Coríntios. Isso. Encontrou? Sim. Pode ler, irmão. 5, 6. É, do capítulo 1. Apocalipse. Apocalipse. Da parte de o que é a fiel testemunha ou o poder dos mortos. Eu quis que vocês sabessem. Aquele que nos ama, ele deu sangue por favor dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Só que não é brincadeira. Por quê? Sacerdote Ilquias, sacerdote Abiatar do Antigo Testamento, aí Deus especificava ele ou eles, Abiatar, Ilquias e outros sacerdotes, mas é uma pessoa só, porque aquela pessoa intercedia por outras pessoas, resolvia os problemas espirituais e também na parte da medicina, eles eram específicos nisso. Mas agora não. Agora eu sou sacerdote e a irmã é o quê? Hã? E qual a diferença? A oração, a súplica, ela é ouvida de coração limpo, desde que o coração está limpo. Por isso que você leva a palavra de Deus a sério. E não na parte emocional, isso é tudo para nós, para conviver. Às vezes eu convivo com a esposa e a gente diz, quando a gente está em casa, a gente tem o dia todo para comentar, não dá tempo de discutir. Se começa uma discussãozinha, desaparece, não tem como criar e alutar. Por causa que ela é um sacerdote falando com quem? Hã? Outro sacerdote. Sacerdote falando com sacerdote. Então você tem aquele comentário, se está junto diário, ou mesmo andando diário, já tem esse comentário por causa que vem no Espírito, você teme a Deus e leva a sério.
Por isso que eu li os nomes dos que comentam uns com os outros, é escrito no livro das memórias. Exatamente. Tem acerca de 8 escritos nos livros, cada um com uma finalidade. E é o que precisamos muito, não é? É de ter aquele relacionamento com seriedade na palavra do Senhor, nosso amado Deus. Então, aqui eu quero deixar uma referência também sobre aqui no capítulo 14 do livro de aqui no capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, os últimos versículos, diz aqui a palavra de Deus. Paulo exortando sobre o dom que sustenta todas as coisas. Versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo aqui a palavra de Deus, profetizar com zelo, proibais, mas não proibais para a língua, mas façais tudo com ordem e decência. Então procurai com zelo, né? Diz aqui a palavra de Deus, profetizar. E ele, numa tradução, diz: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Mas o mais excelente é o quê? É a caridade. A caridade. A caridade, como nós vemos aqui. Eu acho que eu nem li, só olhei aqui no capítulo 13, e os últimos versículos que traz a exortação desta palavra. Versículo 12, 13. Agora, de 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3. Mas a maior destas é a... Porque quando você não tem caridade, você tem tantas boas obras para humilhar alguém. Só para isso que serve, só para destruir você mesmo. Então, esforçado, quantas vezes eu já ouvi, vocês também já ouviram alguém pagar preço para receber dom? É falta, a pessoa está faltando com a caridade. Primeiro, que dom não se compra. E segundo, se comprasse também, não era para humilhar alguém. Se comprasse. Glória a Deus. Está entendendo? Como falta a caridade, paguei o preço para receber esse dom. Então, a pessoa já sofre uma grande mentira, falta com a caridade e usa a leviandade com a palavra. Não considera a palavra de Deus. Estão compreendendo? Tudo é de graça. Agora, pagou o preço por nós. Quem? Cristo Jesus. Uma vez, e através de ter sido comprado, ainda pessoas más, pessoas, vamos terminando, pessoas merecedoras, pedras brutas. Ele nos comprou quando nós ainda éramos pecadores. Então ele comprou as pedras brutas na figura de linguagem para fazer com que nós sejamos pedras preciosas lapidadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, né? Versículo 4, né? Que Deus prova o seu amor para conosco, que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda Pecadores. pedras brutas, pedras rústicas, totalmente. Por isso que ele teve que alegrar com a salvação, porque na verdade ele comprou mesmo. Na verdade ele morreu mesmo. E ele ressuscitou mesmo. Está sustentando a sua igreja. A sua palavra. Amém. Tem alguma dúvida? Precisamos estudar a palavra ou não?
mas é objetivo. Entendeu? A pregação de pessoas estressadas coloca tanto obstáculo, os mais simples que dão ouvidos, em vez de ir regressando e progredindo, vai regressando, voltando. Que Deus continue abençoando com você. Amém. Então, meu Maurício, o ladrão que estava, o malfeitor que estava à direita foi salvo. Por que ele foi salvo? Porque ele pediu para ser salvo. E Jesus tem um compromisso de não negar aquele que pede com sinceridade. Aceitou, né? Aceitou. Aí ele foi levado da cruz para Paraíso. e somente o selo do Espírito Santo faz esse trabalho de ingressar a pessoa imediatamente no paraíso. É a pessoa selada com o Espírito Santo. Quando ela pede salvação, Deus dá tudo o que precisa acompanhar a salvação. Isso é lindo na palavra. Bom, vamos agradecer. Deus estaremos também sempre nesse trabalho muito bem aproveitado devido à certeza da alegria da salvação hoje. Quem pode ajudar com a sua oferta, ajude aí com amor, ajude com alegria. Deus dá honra aos que ofertam com alegria. Deus e Pai Santo e Poderoso, receba a oferta dos teus servos, Senhor, que o Senhor tem preparado, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro em nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Pode ajudar, se alguém pode ajudar, ajude conosco, envelopes, se vocês quiserem pegar, pegue assim que Deus preparar, colocar a oferta também, traga. Onde alguém já tem casa também, traga. Tá bom? Então já vamos agradecer a Deus. Agradecer porque temos motivo ou não? Temos todo motivo de agradecer. Hoje você passou de maldito para bendito. Passou de maldito para bendito. Passou da segunda ressurreição para a primeira. Sempre falando. Passou da pessoa de classe B para a classe A. Eita, maravilha! E é uma realidade nisso, nessa palavra. Por isso que hoje você oferta, não é mais para expulsar devorador, nem migrador, nem destruidor. Você oferta porque é abençoado. Nós temos duas vitórias, uma sobre o mundo e outra sobre a lei. A lei cerimonial do Antigo Testamento. Então essa vitória é que na lei estava lá o devorador, na graça o devorador foi excluído. Por causa do quê? Da presença do sangue de Cristo e também a nossa ordenança de uma lei que ela não é condicional, ela é incondicional. Deus não deu nenhuma condição própria nossa para que nós nem podemos ser salvos. Tudo depende dele, no momento da aceitação. Então vamos agradecer a Deus. Amém. Tem algum aviso? Tem. Os irmãos levem para casa o tema. Pode até colocar o tema na mente, primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus? Salvação. Salvação. Então, se o primeiro plano é salvação, ela é de graça e é instantânea. É rapidamente. Você pediu hoje, recebe agora. E pronto. E assim mesmo funciona. Glória a Deus. Não coloca tanto caramelo porque não vai dar certo. Você vai errar. Jesus disse 5 prudente, 5. É a questão de misturar a palavra com as ideias humanas e assim se vai. Senhor Deus, estamos te agradecendo por este trabalho, Senhor Deus. Nesta manhã, Senhor, glória, no estudo da tua palavra, orações também, louvor, que seja tudo para a tua glória, para a tua honra, levando-nos em paz a nossas famílias, Senhor, a família dos teus servos, que assim seja, em nome do teu marido, Jesus Cristo. Amém.
abençoado.